Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Muito tempo atrás, por causa de algumas experiências espirituais que eu tive, eu pude perceber que existem leis espirituais. A maioria delas nós nem conhecemos, mas eu comecei a compreender algumas coisas e outras eu fui vendo conforme eu fui fazendo leituras, ouvindo o que pessoas dedicadas a Deus falavam sobre o assunto. E o assunto que eu escolhi falar sobre hoje é a questão do despertamento. Esse verbo, o verbo despertar é muito importante na nossa vida espiritual, porque ele nos traz a consciência de algumas coisas. Antes eu queria falar um pouco sobre o nosso despertamento físico, né? Que foi Deus mesmo que colocou ali. Então Deus fez, por exemplo, os alimentos, eles têm uma textura diferente para cada gosto, tem um cheiro diferente e tem um sabor diferente, né? Então, você mesmo de olho fechado, você vai saber o que é uma laranja e o que é uma banana. Você sabe diferenciar, não é? Pelo sabor, pelo cheiro, pela textura, né? Então, Deus fez essas formas de apresentação para despertar em nós o apetite, para despertar em nós o prazer de comer esses alimentos. Você sabe que se você tampar seu nariz assim, bem apertadinho ali, você não sente o sabor da comida, né? Então, porque o olfato é muito importante nesse momento, ele tem que estar desperto, ele tem que estar alerta, né? Então, poderia falar várias coisas sobre esse assunto. Um deles é a música, dependendo do ritmo, dependendo da letra também, para quem é mais tocado pela letra, a letra da música me chama muita atenção, das músicas. Então, determinado ritmo vai te levar a ter alguns sentimentos, né? Você vai ter algumas reações químicas no seu corpo em resposta ao que foi despertado, né? Você não vai ver, de um modo geral, né, um rock, um heavy metal na hora de um funeral, né? A não ser que o morto ali gostava muito de rock e as pessoas querem colocar para ele lá, mas, de um modo geral, se toca outro tipo de música, uma música instrumental, uma música calma, e mesmo que seja um roqueiro que morreu, não vai ficar tocando rock o tempo todo, porque não há quem aguente, né? Não combina. E aí a pessoa acaba indo embora, até deixa lá o morto sozinho lá. Mas, enfim, essas coisas despertam os nossos sentimentos, despertam os nossos sentidos. Agora, falando espiritualmente, isso acontece também. Então, existem dois extremos no assunto, que eu acho. Existe o pessoal que é da nova era, ou que são de semelhantes segmentos. Então, tudo eles acham que está dentro de nós. A felicidade está dentro de você. O poder está dentro de você. A cura está dentro de você. Então, eles fazem esse extremo, ignorando completamente a Deus. O outro extremo são religiosos, que frequentam igrejas e acham assim, tudo, a cura, tudo que pode ser despertado está com Deus, está fora de nós. É o outro extremo, porque se vai despertar, já está falando, vai despertar onde a coisa está. Deus desperta dentro de nós coisas que Ele mesmo colocou. Isso não é falta de fé. Isso não é um erro de ensino. Não. Deus colocou dentro de nós. Então, um exemplo, o bebezinho não precisa saber que Deus existe para ele gostar do leite da mãe dele.
Não precisa de, Deus falou que esse leitinho aqui é para mim, é para o meu bem. Não, isso aí está lá, Deus já colocou. Então, Deus colocou as cordas vocais em nós, mesmo antes de nós falarmos, não é? Estão lá, já estão prontas ali. Então, com o tempo vem o despertar e nós passamos a falar. Então, existem coisas dentro de nós adormecidas, tanto para o bem e muito mais ainda para o mal, porque nós somos pecadores, porque nós temos uma natureza espiritual caída e que precisa ser vencida, ok? Isso é um assunto enorme, nós vamos aqui dar uma palha só. Então, essa natureza caída tem que ser vencida pelo poder de Cristo. Então, há coisas em nós que são coisas naturais e todos precisam ter e que o Espírito Santo, mais apropriadamente, faz despertar. E isso, é condicional. Se nós não atrapalharmos a obra do Espírito Santo em nós. Se nós atrapalharmos, nós não iremos despertar. Eu vi várias pessoas, desde a minha conversão até o dia de hoje, morrerem sem serem despertas. Elas não foram despertadas. Elas não permitiram. Elas não permitiram que a verdade de Deus, não é a verdade dos homens, as verdades provindas do céu, ok? As verdades divinas, divina não foi tocada na vida dela, ela não permitiu. Por exemplo, isso eu tenho falado de várias formas, se você se nega a permitir que a palavra de Deus entre em você, você já está evitando que coisas boas sejam despertadas em você. Tá? Então, quando você fala, eu não vou estudar a Bíblia, não vou ler, não tenho tempo, você dá 1000 desculpas, você está fechando a porta para o Espírito Santo para que ele não te desperte. Aí alguém, talvez mais atento, mais observador, vai me dizer, mas eu conheço tanta gente, na minha rua mesmo, tem um homem que estuda a Bíblia dia e noite, e ele é um homem agressivo, carrancudo, ninguém consegue ficar perto dele, ele é um fanático, entendeu? Então, aí a pessoa joga aquela história, né? Ela joga o bebê e a água suja do banho do bebê, tudo junto, joga fora. Tem que tomar cuidado. Então, por que essa pessoa, então, lê a Bíblia? Olha o que eu falei, ela lê a Bíblia, mas ela não permite que a Bíblia entre nela. Essas pessoas, elas acumulam conhecimento para poder acusar os outros. Só para poder acusar. Tá entendendo? Então ela não quer realmente que o Evangelho, o poder do Espírito Santo entre em sua vida para que ela seja desperta. Bom, eu lembrei de uma história, eu vou falar rapidinho, verídica. Aconteceu esse ano. Eu estava sentado numa praça, para quem conhece Tatuapé, na Praça Silvio Romero. Eu estava sentado num banco com o meu irmão, conversando, e ali não tem tanto assim, mas tem vários homossexuais que vão ali naquela praça também. Não são muitos não, mas tem alguns. E passou um homem bêbado, e ele olhou para nós e concluiu que nós éramos homossexuais.